Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Bom dia a você que está ligadinho conosco na rádio SDS 93,3 FM. E nesta segunda-feira a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, a cheia de graça. Evangelho do dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Nós estamos na segunda semana do tempo do Advento e nesta segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos dos 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, 26 ao 38. E nós queremos clamar nesta manhã a luz, a graça e a força do Espírito Santo para nós mergulharmos nesta palavra de Deus que vem até nós, que vem para nos alimentar, que vem para nos formar, que vem para nos forjar. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar, o que hei de escrever, o que hei de fazer, como o hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das pessoas e a minha própria santificação. Amém. Divino Espírito Santo, santificai-me. Então, abrindo, localizando nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Aleluia, aleluia, aleluia. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado
Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na solenidade da Imaculada Conceição, o Evangelho nos apresenta a cena da Anunciação. E, mostrando a cena da Anunciação, nos revela 2 atitudes da Virgem Maria que nos ajudam a compreender como ela guardou o dom único que recebeu, o de um coração totalmente livre do pecado. E estas 2 atitudes são a admiração perante as obras de Deus e a fidelidade nas coisas simples. Então vejamos a primeira, a admiração. O anjo diz a Maria: Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. E o evangelista Lucas, ele nota que a Virgem ficou muito perturbada e interrogava-se sobre o significado dessas palavras. Ela fica surpreendida, impressionada, perturbada, fica espantada quando lhe chama de cheia de graça. Nossa Senhora é humilde, isto é, cheia do amor de Deus. E isso é uma atitude nobre, saber maravilhar-se com os dons do Senhor, sem nunca os dar por certos, apreciando seu valor, alegrando-se com a confiança e a ternura que eles trazem. E é também importante testemunhar essa admiração perante os outros, falando humildemente dos dons de Deus, do bem recebido e não apenas dos problemas do dia a dia, do nosso cotidiano. Então, sermos mais positivo. E podemos perguntar-nos: sou capaz de me admirar com as obras de Deus em minha vida? Por vezes sinto-me maravilhada e partilho com alguém? Ou procuro sempre as coisas más, as coisas tristes? E chegamos na segunda atitude, que é a fidelidade nas coisas simples. O Evangelho, antes da Anunciação, não diz nada sobre Maria. Apresenta ela como uma jovem simples, aparentemente igual a tantas outras que viviam na sua aldeia. Uma jovem que, precisamente graças à sua simplicidade, conservou puro aquele coração imaculado com o qual, pela graça de Deus, foi concebida. E também isto é importante porque, para acolher os grandes dons de Deus, é decisivo saber valorizar aqueles que são mais comuns e menos aparentes. Foi precisamente com a fidelidade cotidiana no bem que Nossa Senhora deixou crescer nela o dom de Deus. E por isso ela disse sim. Então foi assim que ela se formou para responder ao Senhor, para lhe dizer sim com toda a sua vida.
Então, perguntemo-nos: acredito que o importante, quer nas situações diárias, quer no caminho espiritual, é a fidelidade a Deus? É essa fidelidade a Deus? E se acreditando nisto, encontro tempo para ler o Evangelho, para rezar, para participar na Eucaristia e receber o perdão sacramental, para fazer algum gesto concreto de serviço gratuito? Estas pequenas escolhas no nosso dia a dia são decisivas para acolhermos a presença do Senhor. Que Maria Imaculada nos ajude a maravilharmos-nos com os dons de Deus e a responder-lhes com a generosidade fiel todos os dias. Ensina-nos, ó Mãe, a viver como escolhidos. Terço, Alfa e Ômega. E como cristãos batizados, nós devemos ter sempre o nome de Jesus em nossos lábios. Não se trata de algo mágico, como se, basta nós proclamarmos o nome do Senhor para que as curas, para que as libertações aconteçam. O nome de Jesus significa Deus salva. Ou seja, ao proclamar o nome de Jesus Cristo em determinada situação, nós estamos afirmando: Deus salva esta pessoa, Deus salva nessa situação, nesse momento. E nós queremos, como terço, fazer esta proclamação do nome de Jesus como o Deus que salva, que está nos salvando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que ao proclamarmos o nome de Jesus, Jesus Cristo, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas, que nós possamos tomar posse de que Jesus, que Deus, Ele está te salvando nesta situação. Eu não sei de qual situação hoje você necessita ser salvo, você necessita ser salva. De repente é você como mãe, rezando pelo teu filho. Proclamemos hoje o senhorio de Jesus na vida dos nossos filhos, pedindo que o Senhor os salve, clamando ao Senhor que os liberte, pedindo mesmo a conversão. Então, quando proclamarmos o nome de Jesus, que significa Deus salva, é Jesus salvando, é Jesus alcançando essa situação.
Apresente ao Senhor. Apresente a sua vida, a sua casa, a sua família, ou seja, até mesmo a saúde de alguém, por alguém que você esteja rezando. E nós queremos clamar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Você que está na luta para libertar-se de um vício, diga o nome de Jesus, proclame Deus, somente Deus na sua vida e creia, tenha fé na sua libertação. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Louvado seja Deus. O recado de Deus. Quais os dogmas definidos pela Igreja a respeito de Nossa Senhora? Então é o que nós vamos falar hoje no Recado de Deus, hoje em que nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. Então nós vamos aí ver um pouquinho sobre os dogmas, o que são os dogmas. Então, os dogmas marianos, os quatro importantíssimos dogmas marianos. O primeiro deles foi proclamado durante o Concílio de Éfeso, no ano de 431, e afirmava a maternidade divina de Maria. Quer dizer, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, é Theotokos. É por isso que na oração da Ave Maria rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus. O segundo dogma mariano foi definido pelo Concílio de Latrão em 649 e declarava a virgindade perpétua de Maria. Quer dizer, ela era virgem antes do parto e permaneceu virgem após o parto. A esse respeito, São Gregório Magno afirma que aquela virgem que deu à luz e, enquanto dava à luz, duplicava sua virgindade. O terceiro dogma foi solenemente pronunciado pelo Papa Pio IX em 1854 e sustentava a Imaculada Conceição de Maria. Em outras palavras, Maria nasceu sem o pecado original. Diante dessa declaração de fé, podemos rezar aquela conhecida jaculatória: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E o quarto dogma, ele foi definido recentemente, podemos dizer, em 1950, pelo Papa Pio XII, e atestava que Maria foi assunta por graça de Deus ao céu. Embora essa declaração tenha ocorrido somente no século XX, desde o quarto século, os cristãos já produziam textos reconhecendo a assunção de Maria. Acerca dos dogmas, os cristãos católicos não os podem negar. Negá-los significa contrariar a própria fé. Os dogmas não foram declarados para serem escolhidos: esse eu aceito, aquele eu não aceito. Mesmo que não compreendamos, nós precisamos nos submeter conscientemente. É um ato de confiança e de extrema humildade. Nem se surgir dúvidas, que nós possamos também buscar nos aprofundar. Hoje nós temos as redes sociais aí, podemos entrar, fazer uma pesquisa sobre os dogmas para nos aprofundar no conhecimento. Temos também Padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, que
tão bem fala sobre os dogmas de Nossa Senhora. Então, que possamos buscar conhecimento. Amém? Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E a nossa programação chega ao seu final e pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser, invoquemos a Virgem Maria como nossa mãe. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.